pessoal, estamos aqui no AgroLevel. Eu, Diego Logulo e Patrícia May. Hoje vamos falar com Thiago, diretor de tecnologia aplicada da Vacinar, e aqui com o Sérgio, CEO da Azaso. Prazer aí, gente, estar aqui no programa. Thiago está em Curitiba, né, Thiago? Aí, online aí com a gente, né? Como é que tá aí? Tá muito frio? Como é que tá aí? Tá calor? Hoje está calor, por incrível que possa parecer, contrariando todas as expectativas. Hoje está aí 30 graus. Opa, maravilha. Thiago, e vamos lá. Conta um pouco para a gente sobre a história da Vacinar aí para a audiência, né? Obviamente, né? E hoje, né? Referência em nutrição animal aqui no Brasil, né? Fala um pouco aí para nós. Justamente, Diego. A Vacinar é uma empresa que tem mais de 40 anos de atuação, né? Focada em nutrição animal, é uma empresa brasileira. Ela nasceu há 42 anos atrás em Minas Gerais, né? A matriz ficava em Belo Horizonte até março do ano passado. Nós, equipe técnica, já ficávamos mais focados aqui no Sul, né? E estamos, desde março do ano passado, com a matriz estando aqui em Curitiba. E agora, dando continuidade, eu queria que vocês falassem um pouquinho para nós sobre como a Vacinar é reconhecida hoje por sua inovação, né? E aí, falando um pouquinho de quais as tecnologias ou práticas recentes a empresa implementou que você considera mais impactante. Certo. A gente tem um time técnico bastante robusto. Então, a Vacinar, além de ter produtos de linha, né, como linha Eleva, que são produtos prontos, no caso de ração e tudo mais, mas a gente também faz uma parte de desenvolvimento bastante interessante. A gente tem uma equipe de P&D, né, e a gente produz ciência. Isso é algo que eu gostaria de destacar, né? Junto com isso, nós temos a Fox, né, o seu Nelson, que é o dono e atual presidente, né, à frente da companhia há uns 40 anos, e ele também tem uma suinocultura, né, que é a Fox. Então, muito do que a gente desenvolve na própria granja, né, do CEO, né, do dono, que é a Fox. Então, a gente consegue testar bastante coisa. Eu destacaria, indo muito de acordo com o mercado, né, tudo que diz respeito à sustentabilidade, né. Então, a gente vem consistentemente melhorando conversão alimentar, né, que tem impacto direto em aproveitamento das dietas, e com isso, com a tecnologia aplicada a isso, a gente tem uma melhora da biodisponibilidade da dieta e, com isso, menos impacto ambiental e ganhos nesse sentido, né? Legal. Muito legal. Gente, vamos falar um pouco aqui da Azaso aqui, Sérgio. Sérgio, conta pra gente um pouco aí, que é essa história aí de tecnologia de capina elétrica, né? E aí é uma coisa que tem um controle forte das ervas daninhas aí, né, para a turma, né? Exatamente. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado mesmo, sempre um prazer contar um pouquinho da nossa história. Sim, nós desenvolvemos tecnologia de capina elétrica, então, basicamente, ao invés de você usar herbicida, você passa com equipamento, são pelo menos 2 eletrodos, e a corrente elétrica vai passar de um eletrodo para o outro, e, enfim, por dentro da planta até a raiz, então é um controle sistêmico, assim como os herbicidas sistêmicos, e volta pelo outro eletrodo. Então essa é a ideia, esse é o conceito, e a gente está realmente crescendo bastante nos últimos anos. Começamos há muitos anos atrás aqui no Brasil. A Azaso está há quanto tempo no Brasil? A Azaso, como ela é hoje, desde 2010. 2010? Foram 8 anos pré-operacional até ter o primeiro produtinho que desse para vender. E de lá para cá a gente vem crescendo e desenvolvendo novas tecnologias. Ela nasceu na garagem. Na garagem, né? Na garagem. Bem do começo mesmo. Isso, bacana. Bom, e aí, dando continuidade, Sérgio, conta para nós um pouquinho como a Azaso garante hoje a segurança ambiental, e hoje um tema que tem sido muito falado também, né, de forma mundial, e a eficiência, né, dessas soluções que vocês garantem também, eletrofísicas, a parte especialmente de ecossistemas. Perfeitamente. Na verdade, a tecnologia ela não faz uso de qualquer tipo de químico, né? Como você falou, é um sistema eletrofísico, e você vai matar a planta por basicamente 2 efeitos, né? Um efeito térmico,
você esquenta abruptamente a planta, a corrente elétrica passa pelo xilema e pelo fluema, que são como se fossem os vasos sanguíneos da planta, né? E um sistema, vamos dizer assim, que a eletricidade é eletroquímico que separa e quebra as paredes celulares. Então, quando você quebra a parede celular e esquenta, você tem uma ruptura abrupta e cospe o interior da célula onde passa a sebo. E você não usa nenhum químico. Então, nós hoje somos certificados orgânicos, né? Na verdade não certificados, né? Nós podemos ser usados em culturas certificadas orgânicas no Brasil, e a mesma coisa já na Europa também, além de ter todos aí os certificados necessários. Não tem qualquer efeito em microbiologia, macrobiologia do solo, nada disso. E, além de tudo, também favorece o que a gente chama de no-tilling agriculture, né? Ou então, você mantém aquela massa orgânica no topo do solo, que favorece um solo melhor ao longo do tempo e fixa carbono também no solo. Então, é uma prática bastante sustentável do ponto de vista ambiental. Muito legal, muito legal. Tiago, vamos voltar aqui um pouquinho, falar aí de nutrição dos suínos, né? Aí, né? A gente vê aí hoje aí uns desafios, né, que estão tendo aí para você, né? A tua experiência ultimamente aí, quais são esses atuais desafios hoje aí na nutrição dos suínos hoje? Na verdade, nutrição animal é um desafio constante, como né? todo, A né? gente, como um todo, a gente tem buscado muito conversar com o público final, né? Com o consumidor final. E entender exatamente o que o consumidor final espera do produto intermediário que a gente está no início, né? Quer dizer, a gente fornece nutrição e o produtor final compra carne, mas o que é importante para ele, né? Nesse sentido, eu acho que o grande gargalo hoje em dia é ambiental, né? É o entendimento que a produção ela vem consistentemente melhorando seus processos a fim de diminuir o impacto. Então, acredito que esse é um grande viés da Vacinar, né? Essa pegada de carbono, pegada de, enfim, do ponto de vista ambiental. E bem-estar animal, né? Sendo a nutrição um dos grandes pilares de bem-estar animal, quando a gente fala em nutrição animal, quando a gente fala em nutrir de maneira adequada e com isso evitando doenças e coisas nesse sentido, a gente fala em estar alinhado com diretrizes de bem-estar. Então eu destacaria essas duas grandes tendências no mercado, né? Sustentabilidade, né, e bem-estar animal através da nutrição, né, através do que a gente faz. Muito legal. Pegando o gancho um pouquinho disso, conta para nós de que forma hoje as soluções nutricionais oferecidas por vocês, pela Vacinar, elas conseguem contribuir para a sustentabilidade hoje das operações que vocês possuem? Vamos lá, a gente tem várias classes de produtos, né? Para não me alongar muito, eu vou destacar duas. A primeira é a ração pronta, né? E aí a gente garante com a ração pronta uma série de fatores. Primeiro e mais importante, diminuição de conversão alimentar, que está completamente ligado à sustentabilidade no negócio, né? Porque, obviamente, tudo que não converte é dinheiro jogado fora e são coisas negativas para o meio ambiente. Ao mesmo tempo, a gente tem uma linha de aditivos bastante robusta que melhoram também a digestibilidade. Então, quando a gente vai atender o nosso cliente, seja do ponto de vista da ração pronta, com altíssima tecnologia, ou via produtos intermediários e aditivos, o nosso objetivo e o nosso destaque é nisso, melhorar a produtividade, né? Nós já temos o mesmo número de plantel, o mesmo número de animais, o que a gente consegue retirar a mais desses animais que vão ser abatidos? Legal. Muito legal. Sérgio, fala pra gente, quais foram os desafios técnicos aí que teve, né, aí que a Zaso passou, né, para poder chegar e desenvolver essa tecnologia? Nossa, não sei nem por onde começar. Foram 8 anos pré-operacionais desenvolvendo a tecnologia. Foram uma série muito grande de grandes desafios. Eu diria que o maior deles é em função da viabilidade econômica do equipamento. Isso está diretamente ligado com a eficiência energética, ou seja, o quanto eu converto da energia que eu uso em planta morta, né? Então esse foi o grande desafio. E isso, enfim, a gente está hoje na 3ª geração tecnológica de módulos de potência, que são, enfim, os componentes que vão dar a energia, os parâmetros que ela tem que ter para fazer o controle de mato, e são eles que determinam tanto o custo de CAPEX, né, o custo instalado do equipamento, quanto o custo operacional do equipamento,
que é uma função, claro, da eficiência energética, dessa conversão de energia para a planta morta. Então, dentro das imensas dificuldades e desafios que nós tivemos, eu diria que esse foi, sem dúvida, aquele que levou mais tempo para ser vencido, e é um caminho contínuo, né? Melhoria contínua. Sim, tecnologia nunca para, né? Exatamente. E aí eu vou até te fazer agora 2 perguntas em uma que vai um pouquinho de encontro com isso, que o Diego te perguntou, que é como vocês estão posicionados hoje em relação à crescente de demanda por práticas agrícolas mais sustentáveis, né? E como você poderia compartilhar conosco aqui para todo mundo exemplos concretos de como suas soluções contribuíram para a sustentabilidade agrícola hoje? Não, sem dúvida. Pena que eu não sei se eu vou acertar os números de cabeça aqui agora, mas a gente está chegando nos 700 mil litros de herbicidas substituídos. Então, se o trabalho que nós fizemos tivesse sido feito por herbicidas, a gente estava falando aí mais de 700 mil litros de herbicida. E se eu não me engano, não posso garantir esse número, mas perto, algumas dezenas de milhões de toneladas de CO2 fixado na terra, versus uma agricultura de não plantio direto, né, de tilling. Então, os impactos são bastante significativos, vamos dizer assim, desse ponto de vista. Além de, claro, a gente não ter nenhuma interferência na microbiota do solo e tudo mais. Um impacto objetivo são os nossos clientes, né? Então, vamos dizer assim, a gente faz hoje desde aproximadamente 100 cidades no Brasil, as calçadas da cidade, então não é nem tanto agrícola, mas as calçadas, que tem um impacto ambiental e social bastante relevante, porque se você tira o herbicida da frente da casa das pessoas, isso tem um impacto de saúde social. No agrícola, a gente tem uma presença já inicial agora em café e citros aqui no Brasil, e na Europa, algumas dezenas de equipamento em vinhos, né, quer dizer, em vinhas, né, em plantio. Então, as grandes marcas de vinho, principalmente francesas, hoje já usam o nosso equipamento. Já. A gente tem um flagship interessante que até o pátio do Palácio de Versalhes e os arredores são todos, o mato lá é controlado com os nossos equipamentos, porque não pode usar herbicida, né? Então tem alguns flagships bacanas como esse. Que bacana, que bacana. Super importante. Tiago, e fala pra gente aí, a Vacinar ela oferece serviços de assessoria técnica, né, como assistência íntegra na venda dos produtos, né? Conta pra gente como é que funciona esse trâmite. A gente tem um grupo de especialistas, hoje falando em suínos, nós somos em 12, né? Essa é uma área que eu gerencio. Nosso objetivo é de levar para o cliente, para a produção em geral brasileira, o que tem de mais moderno e como que a tecnologia pode nos ajudar, né? Então, esse time de serviços basicamente operacionaliza tudo que a gente tem de tecnologia, seja para matrizes, seja para leitões na fase de creche, mas o objetivo é individualizar, né? Porque a gente fala muito em nutrição de precisão, né? E o que é nutrição de precisão? É basicamente isso, tratar o indivíduo, tratar o plantel e levar exatamente aquilo que ele precisa. E para que a gente consiga conquistar isso, a gente precisa de gente, né? Então a gente hoje tem 4 sanitaristas, embora a gente seja uma empresa de nutrição, a gente entende que a produção animal ela está relacionada e permeia todas as fases, né? Então a gente tem sanitaristas, nós temos os nutricionistas, nós temos especialistas em manejo e toda essa parte de inovação que eu já comentei com vocês. Muito legal. E hoje a Vacinar ela tá presente aí em quais principais segmentos aí no setor? Hoje nós operamos basicamente todos dentro de produção, mais pet, né? Então todo o mercado de bovinocultura de corte de leite, mercado de avicultura, seja postura ou frango de corte, suinocultura, né, com produção de carne essencialmente, mais pet e aqua, a gente atende, né? A gente tem pessoas dedicadas a todas as áreas, né? Bacana. Quanto tempo a Vacinar existe? 44 anos. 44 anos. Poxa vida, hein? E é uma empresa brasileira, né? Com capital, com dono, né? E o que é muito interessante falar, né? O seu Nelson está aqui hoje, né? Ele fica uma semana aqui, uma semana na Fox. E quando a gente fala de uma empresa porta aberta, é literalmente isso, né? A gente tem acesso ao dono, então eu acho que isso humaniza todas as nossas relações. Como eu falei, né, ele é suinocultor, então conversa com o mercado de uma maneira muito, muito aberta, muito transparente, né?
E hoje, quantos funcionários tem? Colaboradores aí, não? Em torno de 800 funcionários, contando com as fábricas. 800 funcionários? Nossa senhora, hein? Isso. Pô, e Sérgio, voltando aqui A gente tem você. 7. 7? Pô. E você, Fábricas. quantos funcionários tem na sua startup? Hoje a gente somos em um pouco menos de 100. 100? Aproximadamente um pouquinho menos de 100. Metade na operação do Brasil e metade aproximadamente na nossa operação da Alemanha. Temos alguma presença na Suíça, onde fica a Hold, mas é mais nas operações. O Brasil é um pouquinho maior e onde a gente desenvolve a maior parte das tecnologias. Então, o grosso do nosso pessoal é de desenvolvimento. A produção, ela é em boa parte terceirizada. Terceirizada. Né? Eu vou pegar agora um pouquinho disso para te perguntar, Sérgio, quais são os segmentos hoje da indústria agrícola ou setores urbanos que têm mostrado maior interesse nas tecnologias da Zaso? E se você vê alguma tendência específica de crescimento agora, para 2025? Não, perfeito. Obrigado pela pergunta. Na verdade, a gente está bem presente no setor urbano. Né? O Brasil já tem aí mais de 100 cidades que tem o nosso equipamento. Na Europa, aproximadamente esse número também. Além disso, a gente deve ter mais uns 100 e pouquinhos equipamentos no meio agrícola. O grosso foi realmente na França em vinhos e agora a gente está lançando novos equipamentos usando a mesma tecnologia base, que é totalmente modularizada, então é fácil a gente escalar isso para outras culturas, né? Então agora a gente acabou de lançar citros e café aqui no Brasil. Nós temos uma procura muito grande no mercado florestal, né, que tem muitas vezes certificação, FSC, esse tipo de coisa, a necessidade de fazer um controle de mato sem os herbicidas. E nas culturas orgânicas, que não são muito grandes ainda no Brasil, mas né, devem crescer no médio prazo. E a gente está preparando uma gama de novos produtos para entrar nos novos mercados. Desde equipamentos manuais, nós temos uma parceria bacana, eu não posso falar, mas é uma parceria bem bacana com um dos maiores produtores de equipamentos manuais do mundo, para a distribuição dos nossos equipamentos agrícolas com a CNH, né, que é a segunda maior produtora de equipamentos dessa natureza do mundo. E agora a gente está sentindo uma pegada boa na agricultura realmente broadacre, assim, quer dizer, soja, milho, etc. Tem alguns desafios técnicos e a gente precisa ser capaz de produzir equipamentos muito grandes, né, e tudo mais. Então a gente está preparando a nossa fábrica, preparando a tecnologia para ser viável nessa que é, vamos dizer assim, a cereja do bolo dos mercados, o maior de todos os mercados. E claro, a entrada nos Estados Unidos está planejada para os próximos anos, que é o maior mercado individual do mundo. Que legal, que bacana. Cara, e como é que você avalia essa concorrência no setor aí do controle de plantas invasoras hoje? Eu vejo da seguinte maneira, né? Os herbicidas, que são aí 90% ou mais do controle de mato, eles têm alguns problemas, né? Os problemas operacionais, de lixiviação e deriva, quer dizer, o herbicida nem sempre vai parar onde a gente tinha que parar, às vezes chove e tal, vai para outro lugar, vento, tem esses problemas. Você tem problemas ambientais e sociais, os males, né, que são as causas para a sociedade e meio ambiente, mas principalmente você tem o problema de resistência. Então, como as plantas estão se tornando, vamos dizer assim, resistentes aos herbicidas, porque vamos dizer que tem uma planta com uma variação genética qualquer que ela não morre com aquele herbicida. É aquela planta que vai sobrar e crescer, né? Então, hoje a área coberta por plantas resistentes dobra mais ou menos a cada 2 anos, historicamente, e nós já estamos falando de mais de 500 espécies diferentes de plantas que são resistentes a herbicida. Algumas delas resistentes a múltiplos herbicidas, ou seja, nem que você misture ali, você mata elas. A gente já tem hoje plantas que eu acho que são resistentes a 5 ou 6 moléculas diferentes. Então, o herbicida, que é a principal solução, ela tem prazo para acabar, né? E daquilo que a gente vê de alternativas, você vai ter alternativas térmicas, que são muito energeticamente ineficientes, ou seja, você usa uma quantidade de energia muito grande para matar um número muito pequeno de plantas, e você vai ver alternativas como o laser, que funcionam muito bem em alguns nichos, onde você pega as plantas muito pequenas, porque o laser não penetra a terra, não consegue matar a raiz de plantas grandes, então ela tem que morrer, tem que pegar ela quando ela está pequena para garantir que ela vai morrer. E há algumas outras alternativas aí, mas que realmente tem a potencial para substituir o herbicida no mercado como ele é hoje, acho que só a gente. E aí você me conta um pouquinho como que vocês têm se preparado para as incertezas hoje globais, né, relacionadas à agricultura, e como que essas mudanças climáticas elas
têm sido regulamentadas e mais rígidas sobre o uso de produtos químicos da empresa? Nós não usamos, vamos dizer assim, produtos químicos, né? Então é ótimo que para nós, particularmente, que venha a regulamentação. Eu não sou apesar de nós, vamos dizer assim, ser muito lucrativo para a gente, a regulamentação muito forte, eu não sou particularmente um propulsor, assim, não acho que uma mudança drástica de uma vez só, de um mundo que usa herbicida para um mundo que não usa, abruptamente é uma solução fácil de ser implementada, porque isso implicaria num custo de produção agrícola muito mais alto, né? Então, eu acredito que é o meu papel oferecer para o mercado soluções que sejam cost competitive, competitivas em custo com o herbicida. Eu acredito que a gente está chegando nesse ponto. Legal. Chegando nesse ponto, não tem por que o agricultor não trocar, não tem por que mais usar herbicida. Porque você tem problema de resistência, você tem problema de lixiviação, você tem problema de deriva, você tem problema à noite não aplica, você tem problema. E a gente resolve todos esses problemas numa tacada só, pelo mesmo custo ou mais barato. Sim. Tiago, voltando aí para vacinar, fala para a gente aí, quais são aí os planos aí para o 2025? Vem coisa nova aí? Conta aí alguma novidade aí. Vem sim. A gente está nessa semana inclusiva em lançamento, né? A gente está lançando a nossa nova linha de produtos, que se chama Eleva. Na verdade, além de uma linha de produtos, é uma solução completa em nutrição animal. Conforme eu falei, leva em consideração todas as fases produtivas, os desafios de cada fase produtiva. Então, foram produtos e serviços pensados para atender a suinocultura brasileira com toda a sua particularidade e especificidade. Legal. Com o objetivo de lucratividade para o produtor, né? A gente vem batendo muito na tecla de eficiência, né? E é isso que a gente está propondo, né? E o lançamento, na verdade, ocorre amanhã, né? A gente está adiantando para vocês que é que a gente tem de mais novo hoje, dentro da Vacinar, pelo menos, né? E, bom, como é hoje, né? No Brasil, aí pensando em suinocultura. Maravilha, bacana. Sérgio, você, alguma novidade para 2025? Eu acho que até o final do ano a gente começa os testes do nosso primeiro protótipo para grande agricultura, né? Para cash crops, enfim, soja, milho, etc. E eu acredito que se tudo der certo, com bastante sucesso, para fazer o lançamento até o final do ano que vem, começar a entrar nesse que é o maior mercado de todos, né? Maravilha. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Tiago, obrigado aí pela presença. Pessoal, muito bom esse papo de inovação, né, Paty? Muito. Então, agricultura e inovação aqui, novidades dos dois lados, fantástico. Tiago, eu queria agradecer a tua presença aqui na AgroLevel. Eu é que agradeço, né, em nome da Vacinar, em nome do seu Nelson, em nome de toda a nossa equipe, agradeço a oportunidade de conversar com vocês, foi um prazer, foi um papo muito agradável. Parabenizar também ao colega, que acreditamos muito nisso, né, num futuro mais sustentável, num futuro onde a gente consiga de fato ser mais eficientes, agredir de maneira tanto quanto possível o ambiente, né? Então, muito obrigado. Legal, obrigado. Sérgio, obrigado também por vir aqui, queremos agradecer a tua presença. Puxa, muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, um prazer te conhecer e espero estar aqui outras vezes. Com certeza, contando aí mais histórias pra gente. Pessoal, obrigado mais uma vez, AgroLevel fica por aqui, eu e Patrícia May com vocês. Esperamos você no próximo programa. Obrigada.